Muitas pessoas também estão carentes disso. Ai, mas como que faz? Contabilidade, primeira coisa. Fez um curso, vai atuar como profissional, já faz o seu CNPJ. Já começa, já faz o seu... como que é? A sua folha de pagamento. Você tem que ter um salário. Você vai se formalizar e você vai fazer o seu fluxo, fluxo de caixa. E aí a gente vai estabelecer um prolabore. Isso. Olha, Vitor e pessoal, a Mayla tá falando aqui o roteiro da minha aula de empreendedorismo. É isso aí que eu ensino para, né? Precisa ter um planejamento. Precisa. Até para não desanimar As pessoas da ainda atividade. confundem, né? A pessoa física com a jurídica. Muito. Tem uma mesma conta. Não dá. Eu demorei 2 anos para separar as duas contas. Para me entender o que realmente eu ganhava e o que realmente era da minha empresa. Mayla, você tá falando aí, você não imagina o desafio que eu enfrento quando eu vou explicar isso para as pessoas. É difícil. Muito difícil. Mas se a pessoa entende isso desde o começo... Eu demorei para entender isso, hein? Demorei, não é fácil, viu? E essa foi a parte mais difícil de todas. Mas hoje, você acha que isso é essencial ou não? Com certeza. Faz parte da base. Então, se você imagina, se você já começa ali no começo, ainda que, tudo bem, talvez no começo você não faça de forma, né, tão eficaz, mas se você já começa a tentar implantar isso, é muito mais fácil de conseguir. Porque se você pensa que você vai crescer, que você quer ir para um espaço maior daqui 5 anos, você tem que estar estruturado. E a base é isso, é saber realmente a pessoa jurídica, a pessoa física, quanto elas ganham, né, diferentes ali, qual é a porcentagem, fazer tudo certinho, tem que fazer. Quanto que eu preciso para sobreviver, geralmente eu Exatamente. Quanto que eu preciso para sobreviver? Aí o aluno começa a pensar, peraí, eu falei sobreviver, hein? Eu não falei viver, por enquanto você só vai sobreviver, daqui a pouco você pensa em viver. Porque você precisa saber o quanto que você ganha. E tipo assim, mas eu não sei quanto que eu ganho. Se você não colocar um X valor para você ter de salário, para você saber o seu ponto de equilíbrio ali, rapaz, tá pagando para trabalhar. Exato. Muitas vezes eu não tinha parado para pensar nisso, e quando eu comecei a estudar essa parte, que eu falei, não, para mim chegar lá eu tenho que pelo menos começar com o básico, que é isso. Eu falei, nossa, imagine quantas vezes eu gastei lá, tipo, muito dinheiro com maquiagem, não ganhei nem R$1 e trabalhei pra caceta. Hoje, eu falo assim, nossa, eu ganhei muito, mas eu poderia ter ganhado muito mais. Se eu tivesse esse conhecimento lá atrás... Exatamente. Por isso que eu bato nessa tecla. Para todos os profissionais da beleza que eu tô tendo contato, Mayla, se você puder tentar implantar isso desde o início, sabe? Como? Hoje a gente tem ferramentas, ó. Muito. O MEI, você abre um MEI pela internet. Exato. Você entra lá no site do gov.br, coloca seu título de eleitor, seus dados pessoais, aí você escolhe lá a sua atividade, lá vai ter maquiadora, vai ter design, bom, não sei se o nome é esse, mas tem lá, profissional da área de estética, você vai colocar isso lá, você já sai com seu CNPJ. Exato, eu tenho meu CNPJ desde 2014. Olha que interessante, tem pessoas que hoje estão trabalhando e elas não têm o CNPJ, elas estão inclusive à margem da proteção social. Porque quando você é o MEI, você tem proteção ali da Previdência Social e do Seguro Social. Vamos imaginar, você estava me contando, né, em off, que sofreu um acidente e acabou tendo uma lesão na mão, o que acabou, né, tirando um pouco ali, você ainda não estava tanto nessa parte nem da maquiagem, nem da sobrancelha, mas que acabou comprometendo um pouco por um período o seu desempenho profissional. Se você estivesse vinculado ao MEI, né, não naquela época, mas a pessoa que está vinculada ao MEI e sofre um acidente ou alguma coisa, ela tem direito de afastamento por doença do trabalho ou por acidente. Então, olha a proteção social que um simples cadastro possibilita. Eu costumo falar isso muito para os nossos alunos. É a primeira coisa que eu falo para as alunas, é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Vocês querem virar um profissional da beleza? Não importa onde vocês vão atender, porque eu comecei a domicílio, entendeu? Então, até eu chegar na onde eu cheguei, eu atendi muito, motinha, bolsinha de um lado, bolsinha do outro, maletinha, e vamos. Tem que ter o MEI. Tem que ter o MEI, tem que ter um seguro,
Porque você é profissional liberal, você anda de moto, você anda de carro, você presta serviço, você vai nos lugares, precisa ter um seguro, precisa ter uma proteção. Verdade.